Fala aí pessoal, como estão vocês? Eu espero que estejam bem. Eu estava dando uma olhada nos meus vídeos antigos e acabei notando que o segundo Doctor apenas tem um vídeo no canal e já faz um tempo que ele foi postado. Pois então decidi pegar a quinta temporada da série clássica, que se refere à segunda temporada do Patrick Troughton, para reassistir, tendo a ideia de fazer um vídeo inteiramente sobre essa temporada. Pois bem, aqui estou para comentar arco por arco dessa fantástica temporada. Lembrando que tudo que for dito nesse vídeo é apenas a minha opinião feita em cima das experiências que tive com os arcos listados, então você tem total direito de discordar, como de concordar também, fique à vontade. Bom, sem mais delongas, bora lá então falar de The Tomb of the Cybermen, o arco de estreia dessa quinta temporada. Como eu já disse inúmeras vezes aqui no canal, na minha opinião, talvez essa seja a história Cybermen mais icônica de todas. Não tem como você pensar nos Cybermen e não lembrar daquela famosa cena deles saindo das tumbas de Telos. A história em si é fenomenal, o arco faz várias mesclas que vão desde tons mais sérios até uns tons mais cômicos e tudo isso aplicado de forma mais cinematográfica do que os arcos anteriores. Sem me estender muito, pois eu já falei várias vezes sobre Tomb of the Cybermen, eu já dei inúmeros elogios a essa história. Eu acho que é um arco que falta elogios, né, para definir o seu alto nível de qualidade apresentado em suas 4 partes. Os personagens presentes nela são muito bem inseridos, cada um deles tem o seu propósito ali na história, grandes e ótimos momentos do Patrick Troughton. O plot é bem leve e envolvente, então não te deixa com aquela sensação de uma história arrastada. Enfim, todos esses pontos citados faz jus ao peso que esse arco carrega. De fato, é uma história memorável. Seguindo então, agora vamos falar do arco seguinte, o The Abominable Snowman, que infelizmente de suas 6 partes, apenas a parte 2 existe. As outras 5 restantes estão no formato de recon. Sabendo que iria sofrer a ausência dos Daleks depois de The Evil of the Daleks, né, o último arco da primeira temporada do segundo Doctor, os produtores então da série procuraram dar vida a novos vilões, a novas criaturas, tendo a intenção de ofuscar ou até mesmo substituir o sucesso soberano dos Daleks. Pois enfim, vemos sua primeira tentativa em ação. Conhecemos os Yetis, que aparentam ser criaturas, mas na verdade são robôs controlados por uma força superior chamada de Grande Inteligência. Falando da história em si, esse arco não apresenta uma história sensacional e nem muito menos ruim. Ele apenas entrega uma história aceitável sem muito brilho. Eu fico até com uma leve impressão que o fato de 5 de suas 6 partes estarem em recons acabaram meio que estragando um pouco a experiência com esse arco, pois em sua maior parte vemos uma história bem empacada, bem parada em um lugar só, e só lá nas suas 2 últimas partes que ele começa a dar ares interessantes. A 6ª parte, por exemplo, é incrivelmente fenomenal de bom, concluindo muito bem a história e mostrando que valeu a pena passar por esse mar de recons. Agora vamos para o 3º arco da quinta temporada, The Ice Warriors. Novamente temos mais uma tentativa de alcançar o sucesso dos Daleks. Os meus queridos Ice Warriors têm a sua primeira aparição na série de televisão. Podemos afirmar que essa tentativa deu muito certo, pois futuramente os vilões iriam nos proporcionar histórias muito boas. Por mais que essa seja talvez a minha história Ice Warrior favorita, confesso que o arco apresenta uma pobreza inicial no quesito de empolgação. Isso porque os Ice Warriors só começam a ser efetivos, a darem mais graça na trama a partir da parte 4. Mas o interessante é que temos um conceito semelhante ao The War Machines, arco do primeiro Doctor, onde o avanço tecnológico influencia na vida dos seres humanos. Mas diferente de War Machines, o papel de vilões ficou o mesmo para as criaturas de Marte, né, os Ice Warriors. O conceito da tecnologia influenciar entra quando vemos os seres humanos seguindo à risca as decisões tomadas por um computador inteligente. Esse hábito acaba os prejudicando, fazendo com que os Ice Warriors quase consigam alcançar seus objetivos. Mas como sempre, né, logo eles são interrompidos pelo Doctor. Como eu já disse, talvez essa seja a minha história Ice Warrior favorita, mas eu confesso que ela não entrega um plot tão incrível e sensacional, mas também não é uma história ruim, mas ao todo eu gosto. Vocês sabem, né? Ice Warriors, né? I love it. Agora vamos falar de um arco que eu considero uma pérola esquecida da era do segundo Doctor, The Enemy of the World. Digo isso porque quando as pessoas vão exaltar os arcos da era Troughton, geralmente elas citam aqueles mesmos arcos de sempre, o The Tomb of the Cybermen, The Invasion, Power of the Daleks, mas sempre acabam esquecendo dessa fantástica história onde vemos o Patrick Troughton dando uma dupla aula de atuação, interpretando 2 personagens diferentes numa só história, onde envolve um político chamado Salamander, que esconde uma farsa muito bem
planejada e calculada dos seres humanos, tendo apenas como objetivo o seu próprio benefício. Cada bloco de eventos desse arco é perfeito. É certo que a história demora um pouquinho para caminhar sob caminhos envolventes, mas quando isso acontece, vemos claramente que estamos diante de uma história sensacional, sendo muito bem apresentada em suas 6 partes. Ela é recheada de personagens muito bem inseridos e aplicados na trama, como por exemplo a Astrid Fahir, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dela, que em poucos minutos em ação, vemos que ela é uma das personagens secundárias mais fodas de toda a série. Quero te encher de porrada. E é isso, temos uma ótima sequência de eventos, tragédias naturais, ação, emoção, dinamismo, Patrick Troughton 2 vezes, né, interpretando 2 personagens. Esse arco entrega inúmeros exemplos do porquê, infelizmente, ele é uma pérola esquecida da era do segundo Doctor. Se você ainda não assistiu, eu super, ultra, mega recomendo que você veja. Seguindo, então, agora vamos para um dos arcos mais dinâmicos da série clássica, na minha opinião. É claro que eu estou me referindo a The Web of Fear. Nele vemos os Yetis retornando de forma mais agressiva e convincente em uma história inteiramente empolgante e envolvente, recheada de muita ação e reviravoltas. É interessante que essa história apresenta tons bem darks e obscuros, que contribuem muito na hora de transmitir uma imagem bem assustadora dos Yetis. Realmente, eles são bem mais amedrontadores aqui do que em Snowman, onde é nos dado uma impressão de que os Yetis são robôs tímidos e não tão poderosos assim. Todos os personagens que compõem essa história estão muito bem inseridos, cada um deles tem o seu papel fundamental para o decorrer da história. Menos aquele jornalista. Puta cara. Junto a isso, novamente temos o Patrick Troughton, né? Como sempre, brilhando e nos proporcionando grandes momentos com grandes atuações. E por fim, The Web of Fear termina do jeito que eu gosto, né, cara? Dando aqueles ares de que tudo terminou fora do esperado, com o Doctor insatisfeito, por mais que no final do dia tudo tenha ficado bem, né? Se você quer ver uma aventura dinâmica e frenética de qualidade, pegue esse arco e seja feliz. É só isso que eu digo pra você. Seguindo, agora vamos falar de Fury from the Deep. Um arco que me traz um sentimento duplo de tristeza. Por que isso? Uma pelo fato dele estar completamente perdido e a outra pela triste e reflexiva despedida da Victoria. Aqui vemos o Doctor e seus companheiros tendo seu destino a uma empresa que explora gás através de plataformas no mar. E em cima disso temos um conceito bem esquisito envolvendo algas marinhas que se alimentam de um gás extraído do mar, que se reproduzem e muito rapidamente geram uma grande quantidade de espuma. É bem esquisito mesmo esse conceito. Mas a grande sorte desse arco é que seu conceito esquisito é bem inserido e aplicado na trama, entregando uma história muito bem estruturada, mesmo pecando um pouco em sua conclusão, que convenhamos que foi bem rasa, né, mano? Vemos várias cenas sendo distribuídas nesse arco, como as algas quebrando os vidros e invadindo a estação, o momento onde a Victoria é sequestrada, né? É uma pena que aquela cena do helicóptero esteja perdida. E por fim, temos uma cena muito triste e reflexiva, onde a Victoria decide não continuar viajando com o Doctor e com o Jamie por conta de que suas viagens acabam sempre deixando os personagens em apuros, presenciando cenas desagradáveis, como ver pessoas morrendo e etc, etc. Assim, então ela decide dar um basta nisso tudo, né, ficar na paz, e acaba não embarcando na TARDIS, ficando na estação de gás. O lado reflexivo dessa despedida é que, realmente, se pararmos para pensar, existe 2 lados da moeda em viajar na TARDIS. O lado bom é que você vai conhecer inúmeros lugares e espécies, vai viajar pelo tempo, vai conhecer o passado, o futuro. Agora o lado ruim é que sempre você vai estar correndo risco de vida, em apuros, vendo pessoas morrerem, né, vendo tragédias e etc, em meio a toda essa situação complicada. Por mais que esteja em Recon, é bem triste, pelo menos foi muito triste pra mim. Ao término do arco você fica bem pensativo mesmo. Agora vamos para o arco que encerra a segunda temporada do segundo Doctor, The Wheel in Space. Em meio a despedidas nessa história Cyberman, temos o primeiro contato com a jovem e querida por mim, acho que por muitos também, a Zoe, que ao fim desse evento se torna a nova integrante desse TARDIS Team. É uma personagem que será muito útil nas futuras aventuras, mostrando seu grande potencial através de seu rico conhecimento. Por mais que esse arco não apresente motivos tanto para uma desqualificação, tanto também não apresenta motivos para uma supervalorização, diferente das outras histórias Cybermen apresentadas anteriormente, The Wheel in Space apresenta um plot bem limitado e não muito dinâmico, que não esbanja elementos tão atrativos, entregando uma problemática bem simples mesmo.
mesmo. Posso estar enganado, mas pelo que eu me lembro, não temos uma transparência nítida no qual é a motivação dos Cybermen estarem ali. Parece que não existe uma motivação do tipo, estamos aqui para isso, ou estamos aqui para dominar planeta Y ou X. Por mais que esse arco apresente uma falta de variedade, ele ainda assim entrega uma boa história aceitável, mas convenhamos que, sei lá, pra mim, pelo menos pra mim, não é tão sensacional assim, né? Bom, agora falando da quinta temporada no geral, eu acho que ela é recheada de histórias muito bem estruturadas e muito bem escritas. Temos desde arcos mais cadenciados até os mais dinâmicos possíveis, com direito a ótimas atuações do saudoso Patrick Troughton, nosso querido segundo Doctor. E na minha opinião, essa de longe é a melhor temporada do segundo Doctor. Agora falando do pior e do melhor arco, antes de dizer aqui, eu quero deixar bem claro que, pra mim, essa temporada não apresenta uma história ruim, todas elas são muito boas, e para quem eu vou dar o título de melhor arco, é claro que vai ser para o icônico Tomb of the Cybermen, né? E vocês já devem estar cansados de me ver elogiando essa história Cybermen fantástica, então, vocês já sabem os motivos, não vou me estender muito aqui. Agora, o título, não do pior, mas podemos dizer assim, do menos melhor, né? Como diz o Kai, né? Que participou recentemente do Conversa de Rúvia. Na minha opinião, fica uma briga boa entre The Abominable Snowman e The Will in Space, porque são dois arcos que possuem um plot que seguem uma linha reta, né? Eles não apresentam curvas, não apresentam mudanças significativas em seus eventos. No caso de The Abominable Snowman, em sua grande parte, sua história fica muito parada em um lugar só, e o fato de estar em Recon nesse caso acaba meio que prejudicando a nossa experiência, né? Mas mesmo assim, mesmo com isso, eu vejo The Will in Space com um plot um pouco mais vazio, por mais que temos os Cybermen nesse arco, né? Sei lá, não é uma história assim tão empolgante, pelo menos o Snowman na sua última parte, que é fenomenal, sabe? Você realmente vê que vale a pena ter assistido tudo aquilo de Recon. Então é isso, acho que esse título de menos melhor fica com The Will in Space. Bom, eu não vou deixar de dar os créditos, né, aos arcos que eu intitulo como pérolas esquecidas da era Troughton, da era do segundo Doctor, que são The Web of Fear e principalmente o The Enemy of the World, que são duas histórias fenomenais que na grande maioria das vezes são esquecidas. Dificilmente você vê pessoas comentando sobre elas, né? As pessoas geralmente vão falar de Power of the Daleks, de The War Games, de Tomb of the Cybermen, de The Invasion, entendeu? E não falam dessas duas histórias que são fenomenais. Cara, basta você pegar pra assistir que você vai ver que elas são fenomenais. E na minha opinião possuem um peso assim de qualidade, né? Uma carga de qualidade igual às masterpiece, podemos dizer assim, da era do segundo Doctor. E antes de terminar, né, de falar do geral da temporada, eu digo a você que dê uma chance, reserve um tempinho para Furry from the Deep. Realmente, suas duas primeiras partes dão uma pinta de que a história vai ser meio arrastada, mas se não me engano, eu acho que a partir da parte 3 as coisas começam a ficar interessante, finalizando com uma despedida bem reflexiva e triste. Então é isso, pessoal. Eu espero muito que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, cara, por favor, deixe seu like que me ajuda muito. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de vídeos novos. E é claro, deixe o seu comentário aqui embaixo. O que você acha da quinta temporada? Quais são os arcos que você mais gosta dessa temporada? Quais são os que você menos gosta? E também, qual temporada você gostaria de ver um vídeo aqui no canal? Pode ser do New Who, pode ser do Classic Who, whatever, tanto faz. É isso então, vou indo nessa. Falou, fui! Esse bicho de novo, cara. Puta cara chato.